Bom, acredito que todo mundo aqui seja de casa, mas para quem não me conhece, eu sou Cauã, já estou aqui na igreja tem um tempinho, tenho 14 anos, e eu vim falar um pouco para vocês hoje sobre a importância da paternidade, dentro do tema que é o Seguindo o Líder. Eu queria começar falando que os pais têm muita influência na vida dos seus filhos, e os filhos são observadores. Nós filhos somos observadores. Tudo que o pai faz, a gente está observando, a gente está analisando e a gente vai aprender, mesmo sem perguntar. Tem coisas que eu sei fazer que eu não perguntei para o meu pai. Só vendo dele fazer, eu já sei fazer. E dentro desse assunto, eu queria perguntar, não responda. Como é que você age quando você está numa briga? Como você reage? Quando alguma coisa dá errado, você perde a paciência muito fácil, você se irrita, você começa a gritar. Mesmo que seu filho seja pequeno, tenha 5, 4, 10 anos, ele não possa entender muito bem o motivo da briga, ele está prestando atenção em você, pai. E ele vai replicar um dia, lá na frente, na mesma situação. Então, vocês têm que ter essa consciência de que sempre está fazendo o correto e ensinando o certo. Eu queria abrir a Bíblia, por favor, em Provérbios 22, 6. Apareceu? Diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O dever dos pais é ensinar o caminho certo para os seus filhos. Ensinar o caminho certo para não se desviar quando for velho, porque ele já vai estar enraizado, ele já vai saber o que é certo e o que é errado. Amém? E tem muitos pais, eu já vi pais falando que não, deixa meu filho em casa, não traz ele para a igreja não. Ele não gosta de vir para a igreja, ele não gosta lá da salinha, não gosta da tia, deixa ele em casa. Eu não quero me intrometer nas escolhas dele, para quando ele for lá na frente, ele já ser independente, ele já saber o que ele quer. E o que acontece? Quando você, pai, deixa o seu filho escolher as suas atitudes, ele vai se desviar do caminho. Se você não ensina seu filho a ir a lugares que ele não quer ir, você mais tarde vai estar buscando ele em lugares que você não quer que ele esteja. Vai estar em festa, com amizades erradas, vai estar fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E mais tarde você não vai ter como mais corrigir, porque você já traçou o caminho errado. Amém? E diante disso, nós filhos precisamos de 3 características fundamentais que têm que estar presentes nos pais. A primeira é promover, a segunda é proteger e a terceira é prover. Gostaria de falar primeiro sobre prover. Dentro dessa parte de prover, nós temos 2 histórias bíblicas. A primeira história é a história de Eli. Eli foi um sacerdote que tinha 2 filhos e ele treinou Samuel. Todo mundo sabe que Samuel foi um grande profeta, cumpriu com excelência seu chamado. Mas em 1 Samuel 2, não precisa abrir, diz assim que os filhos de Eli eram ímpios e não agradavam ao Senhor. Agora eu te pergunto, um sacerdote que tinha uma grande influência sobre o povo, seus filhos sendo reconhecidos pela nação por serem ímpios, que papel de pai é esse? O próprio sacerdote. Mas aí você olha para Samuel, o sacerdote treinou ele totalmente dentro da palavra, ensinou e promoveu ele a um grande cargo. Ele foi o sacerdote, foi um grande profeta. Ele era presente com Samuel, mas como o pai ele era ausente. E acabou deixando que seus filhos seguissem seus próprios caminhos. E eles se desviaram. A segunda história é de Zacarias, pai de João Batista. Quem conhece essa história sabe que Zacarias teve que ficar 9 meses sem falar, porque senão ele ia falar incredulidade e atrapalhar os planos de Deus, e não ia promover seu filho. Se você fala incredulidade para o seu filho, meu filho tirou nota ruim, ele é burro, não sei o que, você está destruindo o caminho dele, você vai determinar o caminho dele. Assim como a Bíblia fala, Provérbios 22, 6, você determina o caminho. Claro que tem o livre-arbítrio, mas você vai estar ensinando e ele vai saber o que é certo e o que é errado. Então, o papel do pai é esse, de promover, de sempre estar buscando ensinar seu filho, sempre buscando corrigir, amém? Porque filhos são como flechas, você não pega a flecha e atira para qualquer lugar. Não, você primeiro aponta, mira e espera o momento certo.
e atira. Filhos são mensagens que os pais enviam para tempos que eles não vão estar presentes. Amém? O segundo ponto é prover. Prover é um papel do pai que é muito importante. Tanto prover fisicamente com alimento, com roupa, com a escola, mas não só isso, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. E dentro desse tema tem uma história que é de Jairo, que a filha dele estava morta e ele foi até Jesus e pediu para que ele impôs as mãos dela e ela fosse curada. E isso realmente aconteceu, ela teve vida. Jairo proveu vida para sua filha, mesmo ela já estando morta. Tem pais que têm filhos desviados, estão no caminho errado do Senhor e falam, não tem mais jeito, meu filho já saiu da igreja, ele não quer mais vir. Se para a filha de Jairo que estava morta teve jeito, para o seu também vai ter. Não desiste dele, não desiste. E o terceiro ponto é proteger. Proteger, a gente vê na história de José, pai de Jesus. Maria ficou grávida, só que não foi um fruto com José, e por isso ele achava que tinha sido uma traição. E ele queria cancelar o casamento secretamente, para não expor Maria, porque naquela época, quem era acusada de traição era apedrejada publicamente. Então ele decidiu pretendia cancelar o casamento secretamente, para não expor a Maria e nem seu filho. Só que em um sonho, o Senhor revelou que era Jesus, e assim eles seguiram. Então, mesmo José está sendo prejudicado, ele decidiu proteger sua mulher e o filho. E esse é o papel de pai, de proteger, de sempre procurar entender o lado da história, de proteger seu filho, proteger sua mulher. Amém? Outro ponto interessante é de Noé. Todo mundo sabe que Noé construiu a arca, e a partir disso ele salvou sua família e salvou seus filhos. Noé teve uma instrução de algo que não tinha acontecido ainda, que era o dilúvio, e ele foi lá, acreditou na palavra de Deus e obedeceu. Os pais têm que estar atentos às instruções que o Senhor tem dado a vocês. As instruções têm que ser seguidas rapidamente, para não acontecer nada de errado. Não obedeceu, seus filhos foram salvos, seus filhos cresceram bem, foram educados e mais tarde se tornaram grandes homens. E agora eu te pergunto, como é que os pais vivem tudo isso, de prover, de ter influência, de proteger, de promover? Tudo isso a gente aprende olhando para a paternidade de Jesus e nosso Pai Celestial, que é Deus. A partir de Jesus a gente consegue ver que ele tinha uma filiação, a sua identidade apontava isso. E Satanás, desde o início, queria acabar com essa filiação. Lá no deserto, a primeira tentação que ele fala, se você me adorar, enfim, vai dar. Vocês conhecem as tentações. Se Jesus adorasse aquele Satanás, ele ia perder a sua filiação, ia perder a intimidade com o Senhor. Mas ele sabia que tinha algo melhor, que tinha algo que com seu pai não ia se comparar a nada. E isso é tão evidente, essa paternidade, ele tinha tanta convicção disso, que as outras pessoas percebiam. Você já viu na Bíblia os discípulos pedindo para ele ensinar a fazer milagre? Você já pediu para discípulo ensinar a multiplicar peixe? Para andar na água? Mas você já viu os discípulos pedindo para orar? Ensinar a orar? Por quê? Porque eles sabiam que o que Jesus realizava era fruto de uma intimidade. Eles sabiam que era fruto de uma intimidade. Se você quer ter uma família sucedida, ter uma vida próxima, é só intimidade com o Pai. E Jesus mostrava isso. Amém? E naquele momento, Jesus ensina os discípulos a orar. E quem sabe como é que ele ensina? Como é que ele começa? Pai Nosso. Naquele momento, a única pessoa que tinha relacionamento com o Pai verdadeiramente era Jesus. Mas ele começa com o Pai Nosso. Ele apresenta o Pai não só como um Pai seu, mas o Pai Nosso. Que essa intimidade não é só para Jesus, não é só para mim, não é só para você. É para todos que creem que Ele foi na cruz e nos salvou e nos libertou de todo o pecado. Amém?
E isso mostra a paternidade que Jesus tinha com o Pai. Amém? Eu queria que os pais, eles fizessem uma declaração comigo. Eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Eu vou guiar minha família pela graça de Deus. Eu vou proteger, suprir e honrar minha família. Eu vou orar pela minha família. Eu vou incentivar meus filhos a cumprir o propósito de Deus. Eu vou ensinar meus filhos a seguir a Cristo. Eu vou suprir minha família. Amém? Essa foi a palavra que você colocou no meu coração. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês não sejam somente ouvintes, mas praticantes. Amém? E é isso. Aleluia. Se eu soubesse que o Cauã ia ministrar, eu passo a bola para outro. Cara, é um sucesso. Meu Deus do céu. Como a gente tem sendo surpreendido por essas crianças. E dá para a gente notar que a salinha e a igreja de criança não é algo para passar tempo. É algo onde está suprindo as nossas crianças com o leite materno da palavra de Deus. E como nós temos sendo surpreendidos. E eu vou continuar na pegada, não quero nem saber. Tem um escritor famoso, ele, do Pessu. Ele compartilhou comigo 5 provérbios para os pais. Eu quero que você anote, pai, aí, porque é algo que vai nortear as nossas vidas como pais, vai trazer um entendimento para nós. Então são só 5 provérbios. Eu acho que dá para você se segurar aí, está tudo tranquilo. Diz assim: primeiro, a falta de instrução é o alimento da queda dos seus filhos. Nós não podemos ser negligentes com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, quanto à responsabilidade para nossas crianças. As nossas crianças são responsabilidade nossa, não são responsabilidade da tia da salinha e nem do professor da escola. Então a falta de instrução é o alimento da queda dos seus filhos. Esse é o primeiro. O segundo diz assim: corrija com eficiência e terá um homem, seja omisso e terá um problema por toda a sua vida. Irmãos, nós temos a capacidade de colocar dentro dos nossos filhos aquilo que Deus depositou dentro de nós. E isso, por enquanto, é uma responsabilidade nossa, de prover a sabedoria e a correção para eles. Esse é o segundo ponto. O terceiro diz assim: seja presente para os seus filhos e os corrija. A falta de correção é gerar veneno para os seus futuros. Esse é o terceiro. Estamos terminando, só faltam 2. Já foi 4? Ah, tá. Agora vai ser o 4. A correção na vida do filho é obrigatoriamente do seu pai. Essa é tua responsabilidade como provedor e como espelho para a vida dos seus filhos. Essa é minha responsabilidade. O galardão de corrigir os nossos filhos, essa aí é algo que você precisa ter na tua estante. Amém? O último diz assim: o futuro dos seus filhos estão dentro das suas instruções. Negar-se a instruí-los é fechar as portas do acréscimo do Senhor para as suas vidas. Amém? Preste atenção nisso. O futuro dos seus filhos
estão dentro das correções que você é ousado para instruí-los. E não fazer isso é fechar as portas do acréscimo de Deus para eles. Amém? Irmãos, esse contexto de seguir o líder, de como nós, pais e filhos, na verdade é uma responsabilidade de mão dupla. Então eu gostaria de gerar na tua mente esse ambiente de um jardim, tá? Gera na tua mente aí você como pai. A gente vai pegar o exemplo daquilo que Deus fez, Ele criando o homem para um propósito. Qual que era o propósito de Adão? Cuidar do jardim. Esse era o propósito. Nós, como os pais, nós temos essa diligência. Nós criamos alguém para um propósito. Qual? Está dentro de você esse propósito que você vai criar e desenvolver para o seu filho? Então Adão, quando a gente vai ler lá em Gênesis 2, nós percebemos que nós falamos muito sobre essa questão de propósito, que você foi criado, você foi feito para um propósito. Sabe, irmãos, existia algo que eu acabei descobrindo nessa passagem, de quando Adão foi se desenvolvendo, as características que Deus tinha passado para Adão, e uma das características você é o protetor do jardim. Amém? A bola agora está com você. Isso você não vai passar para ninguém. Está com você. Tudo que você precisa está aqui dentro desse jardim. Agora, uma coisa que eu peço para você seja o cuidador, seja o provedor e seja o protetor. Eu não vou ler porque vou somente colocar aqui, mas essa história está lá em Gênesis 2. Existem 3 características, assim como o Cauã falou, só vou mudar alguns aspectos, que é necessário o pai, ou trazendo esse contexto do jardim que você criou para o seu filho, existe o GPE, guardar, proteger e educar. O guardar, ele está relacionado a zelar. Você consegue fazer isso pelo seu filho? Você consegue ver isso? Proteger. Você vai manter, preste atenção nisso, você vai manter o seu filho fora de perigo. Amém? Isso é uma responsabilidade nossa. O educar, essa questão do educar, ele tem um sentido amplo de tudo aquilo que a gente é, ou como nós fomos educados, não da nossa maneira, mas da maneira de Deus. E tudo isso existia naquilo que Deus tinha colocado ali para Adão. E quando a gente começa a ler essa história, aquilo que era responsabilidade de Adão, o que Deus falou? Ele disse, olha, de todas as árvores, presta atenção nisso, isso é uma revelação para você. De todas as árvores, você pode comer o fruto, só não daquela que fica onde? Fica onde? No meio. Por que não estava no escanteio? Por que não estava mais além? Por que não estava no começo? Ei, coloca a mão no teu coração aí. De onde vêm as decisões para a tua vida? De onde vêm as decisões para a tua vida, meu irmão? Se não é de um coração pronto. Aonde que estava o coração de Adão? O coração de Adão estava naquela árvore, naquela atitude e naquela negligência. Então o poder da negligência de Adão corrompeu
Deus tinha feito para ele. Ei, meu irmão, você criou um jardim para o teu filho. E você acaba de inserir ele lá, com todas as características que Deus te deu, que Deus promoveu a tua vida. A tua semente e a semente da tua mulher se uniram. Sabe essa palavra meio, no original, ela quer dizer, no original ela é tavek. E você sabe o que é mais extraordinário nisso? É porque não existe outra definição se não for meio. Então, se aquela árvore, irmão, existe um propósito aí. Não era simplesmente porque não tinha outro local para ser colocada aquela árvore. Deus colocou justamente a árvore da vida no meio. Você precisa colocar teu filho em todas as áreas de projeto que Deus tem falado para ele ao teu respeito, ou vice-versa também. E você sabe o que é mais extraordinário? Porque, pastor, olha isso, como isso é interessante na história. Deus dotou Adão de sabedoria, de provisão, entendimento, mas uma coisa que eu notei é porque Deus não tinha o controle sobre as vontades de Adão. Por quê, meu irmão? Por quê? Porque você é responsável pelas suas vontades e suas atitudes. Consequências também. Aleluia. E esse escritor lá do Pessoa, ele colocou outra coisa que eu achei interessante. Ele diz assim: sem instrução não existe propósito duradouros. Aí tem mais uma, ele diz assim: toda instrução sem a prática não nos protege sem ser praticada. Não existe, meu irmão, a gente estar dentro da igreja ou a gente falar para os nossos filhos, faz isso, sendo que nem nós mesmos fazemos. A instrução para ouvir, ela só vai ser eficaz na nossa vida quando ela é praticada. Se existe algo como espelho na vida dos nossos filhos, é justamente isso que esse missionário falou. É o espelho, é a forma como nós fazemos. É isso, eles estão de olho em você, eles estão de olho em nós. Então, uma palavra contrária daquilo que a gente confessa neste culto, meu irmão, vai deturbar aquilo que Deus tem colocado na vida deles. Amém? Aleluia. Você quer uma coisa interessante? Essa palavra pai, quando você pega na Bíblia, é pater. E uma das coisas interessantes que ele diz é alguém que tem infundido ou derramado seu próprio espírito nos outros, que atua e governa suas mentes. Essa é a definição de pater na Bíblia. Como é interessante, meu irmão, ele diz derramar do seu próprio espírito. Ei, você tem que cuidar, meu irmão. Você tem que saber aquilo que Deus tem depositado dentro do teu coração, porque é exatamente isso que Deus vai, através de você, transferir para os seus filhos. Eu não sei você, mas eu não quero ser um pai omisso. Eu desejo do fundo do meu coração, daqui a um ano, estar aqui. Pode ser ministrando, pode não ser. Mas eu quero ver os mesmos crescendo, avançando, correndo, tendo entendimento de quem Deus é. Ah, cadê fulano? Fulano está em casa. Ou fulano não quer saber de Deus. Ei, irmão, isso é uma praga.
E como o Cauã falou, o inseticida para praga é oração. Então, a direção. Você entende que o volante do carro está com você? Pai e mãe, essa é uma responsabilidade nossa. E o entendimento, meu irmão, da graça, do favor e do poder sobrenatural já está depositado dentro de nós. Eu desejo do fundo do meu coração, daqui a um ano, estar aqui. Pode ser ministrando, pode não ser, mas eu quero ver os mesmos crescendo, avançando, correndo, tendo entendimento de quem Deus é. Ah, cadê fulano? Ah, fulano está em casa. Ou fulano não quer saber de Deus. Irmão, isso é uma praga. E como o Cauã falou, o inseticida para praga é oração. Então, a direção. Você entende que o volante do carro está com você? Pai e mãe, essa é uma responsabilidade nossa. E o entendimento, meu irmão, da graça, do favor e do poder sobrenatural já está depositado dentro de nós. Meu Deus. Aleluia. Ainda bem que a fonoaudióloga não está aqui, né? Eu quero fazer mais algo, um ato profético, só para a gente finalizar. Todos os pais que estão com os filhos, vem aqui para frente, por gentileza, rapidinho, rapidinho. Todos os pais que estão com seus filhos. Ok. Só os pais, só os pais. Só os pais, só os pais. Só os pais. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Se eu for para ali, Chia, lá para o final, Chia, vou ver se não. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Os filhos dos calomachos que estão lá na frente estão aqui. Pode ficar em pé, por favor, os filhos. Ok. Irmão, se eu chegasse com o microfone agora para qualquer um de vocês, você teria algo para depositar na vida do seu filho agora? A respeito de oração, de palavras? Tem? Ou alguém ficava gaguejando? Eu creio que não. Então, o que nós vamos fazer? Você vai estender sua mão na direção do teu filho. Amém? Ei, agora imagina, meu irmão. Lembra que eu falei? O controle, o volante, o alimento, o combustível para o seu filho ser bem sucedido está aí. Amém? Vamos orar. Pai, eu te dou graças. Muito obrigado pela vida do rico. Obrigado, Pai. Oh, eu creio, Senhor, e um futuro poderoso para a vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo entendimento, Pai, por sementes, Pai, brotando no coração deles. Eu creio, Pai, no tempo, Pai, de acréscimo, de ensino, de proteção, de milagres, de vida abundante, Pai. Em nome de Jesus, meus filhos serão bem-sucedidos, eles vão te representar nessa terra, Pai, eles serão uma referência tua, Pai. Por isso eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Está feito. Obrigado, queridos. Pode sentar. Alô, oi. Estava ligado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que tempo precioso, hein, queridos? Disse que era para se preparar, que era hoje. Glória a Deus. Obrigado, pastor Cristóvão. Obrigado, Cauã,
pela contribuição, pelo acréscimo, pelo ensinamento, pelo esclarecimento. Foi manhã de muito ensino e instrução, amém? Eu desejo do fundo do meu coração, daqui a um ano, estar aqui. Pode ser ministrando, pode não ser, mas eu quero ver os mesmos crescendo, avançando, correndo, tendo entendimento de quem Deus é. Ah, cadê fulano? Ah, fulano está em casa. Ou fulano não quer saber de Deus. Irmão, isso é uma praga. E como o Cauã falou, o inseticida da praga é oração. Então, a direção. Você entende que o volante do carro está com você? Pai e mãe, essa é uma responsabilidade nossa. E o entendimento, meu irmão, da graça, do favor e do poder sobrenatural já está depositado dentro de nós. Meu Deus. Aleluia. Ainda bem que a fonoaudióloga não está aqui, né? Que eu quero fazer mais algo, um ato profético, só para a gente finalizar. Todos os pais que estão com os filhos, vem aqui para frente, por gentileza, rapidinho, rapidinho. Todos os pais que estão com seus filhos. Ok. Só os pais, só os pais. Só os pais, só os pais. Só os pais. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Se eu for para ali, Chia, lá para o final, Chia, momento não. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Os filhos dos calamaches que estão lá na frente estão aqui. Pode ficar em pé, por favor, os filhos. Ok. Irmão, se eu chegasse com o microfone agora para qualquer um de vocês, você teria algo para depositar na vida do seu filho agora? A respeito de oração, de palavras? Tem? Ou alguém ficava gaguejando? Eu creio que não. Então, o que nós vamos fazer? Você vai estender sua mão na direção do teu filho. Amém? Ei, agora imagina, meu irmão. Lembra que eu falei? O controle, o volante, o alimento, o combustível para o seu filho ser bem sucedido está aí. Amém? Vamos orar. Pai, eu te dou graças. Muito obrigado pela vida do rico. Obrigado, Pai. Eu creio, Senhor, em um futuro poderoso para a vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo entendimento, Pai, por sementes, Pai, brotando no coração deles. Eu creio, Pai, no tempo, Pai, de acréscimo, de ensino, de proteção, de milagres, de vida abundante, Pai. Em nome de Jesus, meus filhos serão bem-sucedidos, eles vão te representar nessa terra, Pai. Eles serão uma referência tua, Pai. Por isso eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Está feito. Obrigado, queridos. Pode sentar. Alô, oi. Estava ligado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que tempo precioso, hein, queridos? Disse que era para se preparar, que era hoje. Glória a Deus. Obrigado, pastor Cristóvão. Obrigado, Cauã, pela contribuição, pelo acréscimo, pelo ensinamento, pelo esclarecimento. Foi manhã de muito ensino e instrução. Amém? Eu desejo do fundo do meu coração, daqui a um ano, estar aqui. Pode ser ministrando, pode não ser. Mas eu quero ver os mesmos crescendo, avançando, correndo, tendo entendimento de quem Deus é. Ah, cadê fulano? Ah, fulano está em casa.
ou fulano não quer saber de Deus. Irmão, isso é uma praga. E como o Cauã falou, o inseticida para praga é oração. Então, a direção. Você entende que o volante do carro está com você? Pai e mãe, essa é uma responsabilidade nossa. E o entendimento, meu irmão, da graça, do favor e do poder sobrenatural